Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. E sem sombra de dúvida, que se fizermos esforços conforme Jesus nos orienta, fazei esforços para entrar pela porta estreita, um dia todos nós alcançaremos a verdade e assim nos libertaremos das trevas da ignorância e andaremos a passos firmes, livres desta ignorância, rumo ao infinito. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que é este corpo físico, maravilhosa ferramenta que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão a Deus por mais esta matrícula que nos foi concedida nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. E aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado por sua presença, por sua participação. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos neste momento para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, mais um capítulo. Estamos estudando acerca da vida, mais uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão número 286 do capítulo 6º de O Livro dos Espíritos, que trata acerca da vida espírita. Livro 2º, mais especificamente, estamos estudando acerca das nossas relações no além-túmulo. Como ficam as nossas relações no além-túmulo? O que acontece com o espírito? O que acontecerá com cada um de nós ao deixarmos este corpo físico e retornarmos para o mundo espiritual? Porque hoje nós temos a certeza de que somos imortais, que a vida continua, que esta vida aqui no corpo físico é apenas um episódio na vida do espírito, na vida desta essência divina que é imortal. Estamos aqui vivendo e vivenciando apenas mais um capítulo da nossa vida, porque a vida ela é única, a vida do ser imortal, que ora está no corpo físico, ora está fora dele. E aqui nós nos encontramos realizando mais uma experiência, provisoriamente ligados a este instrumento que é o corpo físico, esta extensão materializada do espírito. E a questão número 286
foi formulada por Kardec da seguinte maneira, já que trata acerca das relações nossas no além-túmulo. Kardec quis saber se reencontraremos os nossos parentes, os nossos amigos, imediatamente após deixarmos este corpo físico, após a cessação orgânica das funções orgânicas deste corpo físico, após o desligar-se deste corpo físico. Então Kardec formulou da seguinte maneira o questionamento: a alma, deixando seus despojos mortais, ou seja, deixando este corpo físico, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Então nós, na condição de seres imortais, ao deixarmos este corpo físico e retornarmos para a nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual, encontraremos imediatamente os nossos parentes e amigos que nos precederam nesta viagem de retorno. E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira, de uma forma bem sucinta: imediatamente não é sempre a palavra, porque isto não acontece com todas as criaturas, provavelmente com a maioria das criaturas, isto não acontece imediatamente, pois, como vos dissemos, ela precisa, ou seja, a alma precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Então, assim como existe aquele período de perturbação antes da reencarnação, após a reencarnação, também existe um período de perturbação após a desencarnação, que neste caso, este período vai ser maior ou menor a depender da condição evolutiva do espírito. Quanto mais evoluído, menor este período de perturbação. Quanto menos evoluído, menos esclarecido, menos desmaterializado for o espírito, maior será este período de perturbação, podendo durar dias, semanas, meses, anos, décadas. Isto, conforme os espíritos amigos nos explicam, isto não é definitivo, um tempo definitivo, delimitado para cada alma, a depender da condição de cada uma, a depender da nossa condição. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 286, acerca deste reencontro ou dos encontros que nós realizamos ou que venhamos realizar no mundo espiritual com os nossos parentes e amigos, ao retornarmos ao mundo dos espíritos, ao retornarmos à pátria verdadeira. E continuando as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 31, do volume 6º, que tem como título Encontros. Então Miramês comenta de uma forma mais abundante, mais profunda, para nos auxiliar nestes esclarecimentos sobre este assunto. Ele comenta esta questão 286 da seguinte maneira, que a alma quando desencarna, tem muitas surpresas no além, porque nem sempre logo ao seu desenlace pode encontrar parentes e amigos que a precederam na viagem comum a todos os seres. Viagem comum a todos os seres. Não existirá nenhum de nós que não tenha feito esta viagem centenas,
milhares de vezes. Esta é a certeza que todos nós temos, que um dia nós iremos deixar este corpo físico e realizarmos esta viagem, atravessando mais uma vez esta alfândega da vida, para adentrarmos mais uma vez na nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual. Então todos nós temos a certeza que isto é comum, é natural, faz parte da vida, porque a morte não existe, realizarmos esta viagem de retorno. Quase todos os espíritos que passam para o lado de cá, aqui Miramês falando do mundo espiritual, do lado de cá, mundo espiritual, perdem os sentidos no momento do desprendimento do fardo. Então aqui ele diz que quase todos os espíritos que passam para o lado de lá, do mundo espiritual, perdem os sentidos no momento do desprendimento do fardo. Aquele fardo já gasto e cansado. Quando levados para casas de recuperação, ali permanecem até sentir a si mesmos como realidade, acostumando-se à vida que há tempos deixaram de viver. Ou seja, a vida do espírito, a vida do ser imortal no mundo espiritual. Há espíritos que imediatamente ficam conscientes do seu estado espiritual, abraçando os que os cercam com emoções que lhes restauram o equilíbrio. Então aqui ele diz, como havíamos dito anteriormente, já antecipado, que existem os espíritos que imediatamente ficam conscientes do seu estado espiritual, que imediatamente ao deixarem o corpo físico, eles já se reconhecem não mais fazendo parte do mundo físico, mas sim do mundo espiritual. Muito pouco no mundo não perdem a consciência no momento da chamada morte. Então aqui Miramês nos chama a atenção que são pouquíssimos dos que aqui se encontram no corpo físico, nós que nos encontramos aqui no corpo físico, que não perdemos ou que não perderemos a consciência no momento da chamada morte. Outros, não obstante, voltam da carne sem perceber o transe em que se encontram. A variação nesse sentido é de 0 ao infinito. Então a variação neste sentido vai ao infinito. Então é por isso que aqui Miramês nos chama a atenção que são raras aquelas criaturas que não passam por um período de perturbação ao deixarem o corpo físico e retornarem para o mundo espiritual. Tudo, diz Miramês, tudo, como já dissemos, é relativo de acordo com a evolução da criatura. Como já havíamos adiantado, isso depende sempre da evolução da criatura. Mas, conforme Miramês nos lembrou, são poucas as criaturas que não passam por este período de perturbação. A maioria absoluta passa por este período de perturbação por um período menor ou maior. A variação nesse sentido vai de 0 ao infinito. Tudo, como diz ele, tudo, como já dissemos, é relativo de acordo com a evolução da criatura. Os espíritos muito ligados às paixões terrenas e aos bens materiais
em cujo mundo interno prolifera a maldade, o ciúme e ódio, ficam apegados aos seus despojos por tempo indeterminado. Então aqui Miramês nos lembra que não tem um tempo determinado, não existe uma tabela delimitada para deixarmos ou nos desligarmos do mundo físico. Então não existe esta delimitação. Vai ser maior ou menor de acordo com a nossa evolução, com o nosso desprendimento das coisas materiais, de acordo com o menos apego, com o mais esclarecimento, menos ciúme, menos ódio, menos apego aos despojos materiais ou ao corpo físico, porque muitos de nós somos ainda apegados a este instrumento físico. Desse tipo, diz Miramês, encontramos multidão por lhes faltar a fé, o amor e a caridade. Então, pessoas apegadas, pessoas ciumentas, pessoas que odeiam, pessoas que praticam a maldade, conforme aqui Miramês nos lembra, encontramos multidões aqui na Terra que falta-lhe a fé, falta-lhe o amor, falta-lhe a caridade. Então, isto, sem sombra de dúvida, é preciso que busquemos incessantemente, através daquele esforço constante, para nos libertarmos destas amarras aqui da terra. A bondade de Deus é muito maior do que se pensa. Então aqui Miramês nos lembra acerca do amor de Deus, que a bondade de Deus é muito maior do que nós pensamos, é muito maior do que nós imaginamos, e para o auxílio aos nossos companheiros que morrem ou que continuam mortos, existem mutirões e mais mutirões de espíritos adestrados nas colônias espirituais, encarregados de dar assistência compatível com os espíritos, nos quais a inconsciência da vida domina os sentimentos, trabalhando sempre por ordem de Deus, usando os canais do Cristo. Então aqui Miramês nos lembra o que nós encontramos lá no livro Nosso Lar, de André Luiz, sobre estes trabalhadores abnegados do mundo espiritual, que realizam estas tarefas de socorro, espíritos adestrados que estão nas colônias espirituais, ou seja, esclarecidos, que são encarregados de dar assistência compatível com os espíritos nos quais a inconsciência da vida domina os seus sentimentos. Inconsciência da vida. Porque muitos de nós que aqui nos encontramos no corpo físico não temos consciência ainda, muitos não têm consciência acerca da vida. Tratando-se do espírito mediano, do servidor comum, ele precisa de um tempo para o refazimento da grande viagem. Então aqui Miramês nos fala sobre um refazimento. Como nós aqui na Terra, quando realizamos, mesmo pelos meios de transportes mais modernos que temos à nossa disposição aqui na Terra, na atualidade, mas quando realizamos uma viagem mais longa, ficamos por horas e horas, às vezes um dia ou mais de um dia, realizando uma viagem. Quando chegamos ao nosso destino, nós estamos ou estaremos bastante cansados e precisamos ou precisaremos de um tempo para o refazimento. Então assim Miramês nos fala destes espíritos medianos, daquele servidor comum
que neste caso irá precisar de um tempo para o refazimento desta grande viagem, às vezes é levado para a residência particular dos seus próprios parentes que o precederam e plantaram com o trabalho e transformações internas, o que tem para dar aos que igualmente merecem. Então aqui Miramês nos fala, assim como André Luiz, acerca de residências no mundo espiritual, onde nós poderemos ser acolhidos por parentes, por amigos, e assim André Luiz nos fala em Nosso Lar de grupos familiares, de agrupamentos familiares que vão recebendo um a um aqueles que vão retornando do mundo físico para o mundo espiritual e vão se reagrupando no mesmo núcleo familiar do qual ele fazia parte ou que ele fez parte aqui na Terra. Então ele cita vários agrupamentos familiares lá na colônia Nosso Lar. E aí ele diz na sequência Miramês da seguinte maneira, que às vezes, após ser levado para a residência de parentes, de amigos, assim como André Luiz foi recolhido na casa não de um parente, mas na casa de amigos, de irmãos que o receberam, ele diz na sequência Miramês: por isso, os que já sabem dessas verdades não devem ficar na omissão sobre o que já compreendem dos deveres espirituais. Os que puderem fazer a mais no campo de melhorias do coração, não devem deixar para amanhã. Não deixemos para amanhã o que pudermos fazer hoje, porque o hoje é o melhor momento de aproveitamento das oportunidades. O melhor momento para o aproveitamento de oportunidades ou das oportunidades não é o momento futuro, mas sim o momento presente. Não deixemos para amanhã o que nós pudermos fazer hoje. Não desperdicemos as oportunidades, porque o espírito, quando se encontra consciente da verdade que tem, aquele que tem confiança na vida, que continua no fulgor das luzes eternas, que lembra e aceita o maior fenômeno de todos os tempos, que afirma que a vida prossegue depois do túmulo, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ele sente uma paz interna em todas as provações. Sente um clima de harmonia em todos os transes, porque venha passar. Então o espírito, quando se encontra consciente dessa verdade, em relação à continuidade da vida, ele não tem ou não terá medo da morte, ou deste momento de transição ou de mudança do mundo físico para o mundo espiritual, esta viagem de retorno para a verdadeira morada. Então é por isso que Miramês nos lembra que os que puderem fazer o mais, que faça. Não fiquemos de braços cruzados, desperdiçando oportunidades e vendo a vida passar. Mesmo na hora suprema de deixar um dos corpos que Deus lhe deu, o seu amor a tudo e a todos lhe traz uma paz imperturbável no coração. E é a esperança viva de regressar à pátria verdadeira e definitiva daquele que venceu a si mesmo, que nos mostra a sua evolução espiritual. Então, é a esperança, certeza de que a vida continua,
que a vida não cessa e não cessará jamais, aquela esperança, certeza de que reencontraremos os nossos parentes e amigos. Recomendamos, diz Miramês, aqui ele faz uma recomendação, recomendamos aos irmãos em crença que, se já leram as obras básicas do Espiritismo, tornem a ler, porque nas entrelinhas das obras básicas, nós encontraremos tudo o que nós buscamos na ansiedade de novas revelações. Então, em muitas situações, nós ficamos procurando por novas revelações, nós ficamos buscando obras, livros novos, com novos ensinamentos, com novas revelações, sendo que, na verdade, nós não conhecemos nem o próprio Evangelho do Cristo. Para muitos de nós, o Evangelho do Cristo ainda é novidade, ainda é quase que desconhecido para muitos de nós. Então é por isso que precisamos buscar e rebuscar, consultar, estudar constantemente os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos, bem como nas obras básicas da doutrina espírita, nas obras complementares que temos à nossa disposição, tal qual esta que estamos estudando, conjuntamente com o Livro dos Espíritos. Comentários do Espírito Miramês a cada uma das questões do Livro dos Espíritos. E aí Miramês acrescenta: se a criatura humana quer encontrar seus parentes, amigos e companheiros que já retornaram à pátria espiritual em boa situação íntima, deve fazer por merecer, preparando-se para a viagem, porque o viajante inteligente sabe arrumar as malas com tudo o que precisa para as suas andanças. Então aqui Miramês nos lembra e usa uma simbologia de uma mala que nós, quando estamos aqui na Terra e vamos ou se formos fazer uma viagem, é preciso saber, ou se não sabe, é preciso aprender a arrumar uma mala para aproveitar da melhor maneira possível os espaços mínimos necessários para acondicionar as coisas necessárias, aquilo que nós precisamos, aquilo que é indispensável para a nossa viagem, para as nossas andanças. Assim também é este preparo da mala para o retorno para o mundo espiritual, para não levarmos coisas inúteis que irão apenas pesar a nossa vida. Então é por isso que aqui Miramês nos chama a atenção que é preciso nós irmos preparando para esta viagem, porque não sabemos quando teremos que fazer esta viagem de retorno. E aquele viajante inteligente sabe arrumar as malas com tudo o que precisa para as suas andanças. Se você quer, ao retornar à erraticidade, ajudar logo aos mais caros que se encontram nas sombras, comece também a se preparar para ter grandes surpresas. Então, se queremos, ao retornar ao mundo espiritual, imediatamente ou num tempo menor possível, auxiliarmos criaturas queridas nossas que porventura estejam nas sombras ou possam estar nas trevas, é preciso que comecemos a nos preparar hoje, no aqui e no agora, para que não venhamos ter
surpresas. E aí Miramês encerra dizendo: e que Jesus abençoe sempre os esforços de cada um neste trabalho de melhoria. Sem sombra de dúvida que Jesus está sempre com esta disposição em nos auxiliar. No entanto, nós precisamos ter disposição e estarmos com disposição firme e sincera em realizarmos o processo de transformação tão urgente e necessário para cada um de nós. Não iremos realizar este processo através de uma tarefa aqui, uma tarefa acolá. Precisamos, conforme nos orienta Jesus, precisamos de perseverança. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Então assim nos fala Jesus, e assim também respondeu Jesus quando foi questionado acerca da salvação: Senhor, haverá os que se salvam? E Jesus respondeu àquele questionador sobre a necessidade do esforço constante. Fazei esforços. Então é preciso que façamos esforços de forma inteligente, aprendendo, se ainda não sabemos, aprendendo a arrumar a nossa mala, descartando tudo aquilo que seja inútil na condição de bagagem verdadeira, aquilo apenas que vai pesar a nossa mala neste retorno para o mundo espiritual, e irmos descartando pouco a pouco todas as mazelas, todos os vícios que ainda teimamos carregar conosco nesta nossa mala virtual. Conforme aqui Miramês usou o termo de uma mala, que o viajante inteligente, ele sabe, ele já aprendeu a arrumar a sua mala e irá levar apenas aquilo que é necessário, ou que for, ou que seja, ou que venha a ser necessário para as suas andanças, para a sua viagem. Que possamos ser, cada um de nós, este viajante inteligente, que já aprendeu. E se ainda não aprendeu, se ainda não tenhamos aprendido, que aprendamos o mais rápido possível a arrumar a nossa mala. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Até breve!